Glória a Deus. Continuando então nosso estudo, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse 6, verso 4. E o título desse sermão, é a segunda parte dele, é Os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos. Falamos do primeiro selo e o cavalo branco, na primeira parte. E agora vamos falar sobre os demais outros, selos e os cavaleiros também. Verso 4. E saiu outro cavalo, vermelho, e seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Versículo 4. Aqui não há tanta controvérsia como no primeiro cavalo, cavalo branco. E aqui é mais tranquilo para as pessoas entenderem. E aqui está demonstrado o quê? A guerra. Essa aqui é uma espada chamada de macaia no grego, como cutelo, para decepar a cabeça, matança, sacrifícios. Como aquela mesma que está lá na Septuaginta, fala lá em Gênesis 22, quando Abraão vai com Isaac para sacrificar, e ele pergunta: pai, nós temos aqui o cutelo, tem aqui o fogo, tem a lenha, né? É a mesma palavra. Então, Jesus é o príncipe da paz. Eu estava dizendo que o primeiro selo, quando abriu o cavalo branco e o cavaleiro, que é Cristo. E onde chega Cristo, chega a paz interna. Mas sai guerra, tem perseguições, a história está aí a história está aí para testemunhar de quantas guerras, tantas tribulações nos lares, nas famílias, nas cidades, nas nações, por causa do Evangelho. E essa guerra aqui, essa guerra de tirar paz, porque os homens não desejam o príncipe da paz. Existem muitas guerras que aconteceram no passado. A primeira que eu me recordo, eu tinha 12 anos, foi a Guerra das Malvinas, entre a Inglaterra e a Argentina, por causa das Ilhas Malvinas. Mas nós sabemos que em 1914 houve a Primeira Guerra Mundial, em 1939 a Segunda Guerra Mundial. Quando você entra na década de 90, no princípio, você vê as guerras, muitas guerras, né? No Kuwait, Irã-Iraque, um pouco antes, enfim, muitas guerras. Você vê guerras entre a França e a Inglaterra, você vê centenas de outras guerras, enfim. Mas essa guerra que acontece, claro, evidente, por muitos motivos, por muitas situações. E existem guerras também, que nós chamamos de guerras frias, né? Que por causa de comércio, de comandos. Então, o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, é o cavalo que representa a guerra. Quando Jesus sai, vem aquela comitiva atrás dele, digamos assim. Quando o cavalo branco sai, que para mim, como eu disse, é o próprio Senhor Jesus, vem aquela comitiva atrás dele, a guerra, depois vem o cavalo preto e o amarelo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Justamente houve isso, mas agora tem uma razão maior. Por causa do meu nome, nós citamos na primeira parte desse sermão. Então tem guerras comerciais, guerras por expansionismo, tem guerras de todos os tipos. E nós sabemos disso, e o Senhor disse que haveriam guerras e rumores de guerras. Muitas coisas dessa natureza iam acontecer ao longo dos tempos. Lembrando que nós estamos vivendo ainda o princípio das dores, acredito que no fim do princípio das dores. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Versículo 5 ao 6, diz assim, Apocalipse 6, 5, 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Apareceu agora um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Observe, um dos subprodutos da guerra é justamente a fome, a carestia. O ser humano depravado, caído, ele faz guerras e gasta milhões de dólares em guerras, e as pessoas não têm comida. Um jato de combate, um caça, por hora, são milhares de dólares só para voar. E para voar e bombardear, muitos mais aumenta-se esse gasto, esse valor. E quando há uma guerra, há também o quê? Fome. Você pode observar, leia na televisão, veja na televisão, leia nos jornais. Você vai observar a guerra na Síria, fome, as pessoas fugindo por medo da fome. A fome, realmente, a guerra produz fome. É um dos subprodutos da guerra. Ao ponto de nós lemos ali 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por
por um denário. O denário era o dinheiro que se pagava por um dia de um trabalhador braçal. E aqui no Brasil varia entre 70 e 100 reais um dia de um trabalhador braçal. Trabalhador na obra, construção civil, que trabalha um salário baixo, é o menor salário de um trabalhador que não tem uma qualificação, ele é braçal, então ele vai lá, o servente de pedreiro, alguma coisa assim. Então ele ganha, dependendo da região do Brasil, ele ganha entre 70 e 100 reais. Vamos colocar a média de 80, então. 76, 70 e 100, vamos colocar a média de 80. Uma medida de trigo, 1 litro de trigo por 80 reais. O trigo custa, em média, R$ reais, 1,80. Né? Imagina você pagar 1 quilo de trigo, 1 litro de trigo, de farinha, R$ reais. Imagina isso. Para sustentar a família, marido, mulher, 2, 3 filhos. E 3 medidas de cevada por um denário. A cevada era para servir de ração para os animais domésticos, animais domésticos. Então, se imagina a caristia. Então, o cavalo preto apresenta essa caristia. E nós não temos visto ao longo dos anos quantas pessoas morreram de fome aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu me recordo, ontem mesmo eu falei com a minha esposa, sobre uma família que eu era muito criança, coisa de 6, 7, 8 anos no máximo. Eu falo isso pela casa que eu morava, porque eu sei que quando eu saí dessa casa eu tinha quase 9 anos. Então, eu tinha abaixo dessa idade. E tinha uma família muito pobre, paupérrima, extremamente pobre. E eles... Marcou a minha infância aquilo ali. Né? Meu pai não era rico, mas ele era policial militar, tinha o seu comércio. Então tinha certos recursos. Minha mãe trabalhava muito, eu me lembro dela muito, trabalhando muito. Logo cedo, fazendo massa e pastel. Hoje a gente vai no mercado e compra a massa prontinha, os rolinhos de 1 quilo, meio quilo. Ela fazia para colocar no seu restaurante, no seu comércio, no seu bar. E meu pai policial, e tinha uma bicicletaria também. E então tinha certos recursos, embora fôssemos muitos filhos, mas tinha recursos. Mas eu me lembro dessa família com muita fome, muita necessidade. E uma outra irmã dessa mesma senhora, os seus 3 irmãos, que depois estudaram comigo até, me recordei que um dia ela chegou com um prato de arroz imenso e colocou no banquinho para eles comerem, num mesmo prato, com 3 colheres. Não deu 10 segundos, foi tudo. Foi tudo, por causa da fome que eles tinham. Mas são pontos isolados. Bom, nós vemos que nações inteiras, continente africano, no Brasil, não é só na África não, nós sabemos que existe muita fome. E as guerras vão gerando fome. Quanto mais guerra... Só que tem um detalhe aqui que nós não podemos deixar de esquecer, e nós temos que olhar no mundo hoje, a desigualdade. Aqui aponta também para a desigualdade social. O cavalo vermelho é a guerra, o cavalo preto é fome. E o cavaleiro tem uma balança, medindo. Pensa na balança comercial, que nações enriquecem, outras ficam pobres e mais pobres. Observe comigo o versículo 6. E eu vi como que vós, no meio de 4 seres viventes, dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Com 1 denário você compraria 12 litros de trigo. Olha bem. Agora a sequência vem aqui. E não danifiques o azeite e o vinho. A primeira farinha e a cevada era para a classe pobre. O azeite e o vinho para a classe rica. Porque se alguém... Veja bem, não é para danificar o vinho nem o azeite, porque esse vinho e azeite era um luxo mesmo. O vinho e azeite era para... O azeite serve para algumas coisas, inclusive para medicação, servia na ocasião para a medicação, servia para perfumes, servia para o alimento, era caro. Né? Do próprio azeite você tinha algumas tiradas dele, uma para unção, outra para perfume, e você vai tirando várias tiradas do azeite. E o vinho, para festas, o que você faz com o vinho? Você bebe em festa, você celebra celebrações, enquanto um está pagando 12, num denário, que ele comprava 12 litros, está comprando um para sustentar a família, imagina. A situação que estava, enquanto outros não danificam o azeite nem o vinho. Uns muito ricos, e outros extremamente na pobreza, na linha ou abaixo da linha da pobreza. Observe bem. Também tem um detalhe que não podemos deixar de falar, é que quando no início a igreja, bem no princípio, né, era sinal de... Você estar em Cristo era sinal que você ia perder muita coisa mesmo. Era sinal que você ia perder contrato, ia perder emprego, ia perder terras, ia perder até a vida. Jesus não estava blefando quando ele disse, aquele que não tomasse sua cruz e negasse mesmo, né, não é digno de mim. Negar às vezes a pessoa ia até morrer.
Que aquele que, veja bem, ele continua dizendo, porque aquele que quer preservar a sua vida vai perder a vida eterna. Não vai ter a vida eterna. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse está salvo, está a vida eterna. Ou seja, não é por obras, é Cristo que faz, mas você entenda bem. Você é cristão agora, não fazia mais parte da sociedade dos ricos, ou da família A ou B, ou da sociedade tal, das camadas da sociedade, era sinal de ser perseguido mesmo. Era seguido de passar apuros, perder privilégios, perder terra, perder dinheiro, perder benefício. E o azeite e o vinho. Não danifiques o azeite. Riqueza. Os ricos oprimindo, uma riqueza opressora. É uma classe que oprime realmente. Mas isso faz parte todo do pacote do fim. Então, artigo de luxo, vinho, azeite, a opressão dos pobres. E você observa o cavaleiro com uma balança na mão. Versículo 7 e versículo 8 diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então agora nós chegamos aqui nesse cavaleiro, o quarto cavaleiro, o cavaleiro amarelo. Mas o nome aqui, a tradução real, não seria amarelo. Seria um verde. Mas ainda assim seria, o ideal é aquele pálido. Sabe aquele amarelo esverdeado? Seria dessa forma. Um amarelo esverdeado. Cadavérico mesmo. Porque esse cavaleiro aqui, olha o que ele traz. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. A morte ceifa, o inferno carrega. É essa a ideia. E esse amarelo aqui é um amarelo pálido mesmo. Eu trabalhei, como muitos sabem, e em hospital, então eu tive muitas vezes na minha frente pessoas que morriam. Estavam ali cuidando e morriam. E alguns com mais rapidez, outras nem tanto, começavam a tomar aquela cor meio de vela, meio estranha. E aquilo é chamado de livorno cadavérico. E alguns é instantâneo, acaba de falecer. Aí a pele já começa com aquela cor estranha. E à medida que vai passando o tempo, você pode observar que vai ficando mais estranho, mais aquele livorno ali esquisito, e vai ficando esverdeado mesmo. Alguns filmes retratam bem isso, aquela cor, um amarelo esverdeado, um negócio estranho. É isso. E também é um subproduto da guerra. Observe, presta bem atenção. Verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada. Isso aqui foi dado, se Deus não der, não tem. A autoridade vem do Senhor, ninguém pode passar à frente. Lembra que eu falei agora há pouco, na primeira parte? Ele anuncia o fim desde o princípio. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada. Lembra do cavaleiro que vinha na sequência, o segundo cavaleiro? Vem a espada, vem a fome e a mortandade. E essa palavra mortandade aqui é melhor interpretada e traduzida por peste, pestilência, e por meio das feras da terra. Então, muitas situações horríveis e horripilantes, de fato, atingiram nesta abertura do selo a humanidade. A quarta parte da terra, uma linguagem que mostra uma multidão muito grande. Né? Então, o inferno seguia, a espada... essa espada aqui não é que nem aquela primeira que eu falei que é Macaia, essa aqui é a Ronfaia, a espada de guerra mesmo. Então, em fome, mortandade, pestilência, que também, de fato, é um subproduto da guerra. Aqui estão os 4 cavaleiros dos 4 primeiros selos. Agora, queridos, observe comigo o versículo 9 de Apocalipse, capítulo 6. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar. Pronto. Agora aqui o cenário muda. O cenário sai da terra e se apresenta no céu. No capítulo 4, João é chamado ao céu.
E em espírito, em êxtase, em arrebatamento, ele vai ao céu, ele começa a contemplar ali o trono e a glória de Cristo, etc, etc, e de repente ele vê alguém dizendo, olha, tem um livro, ele vê o livro na mão direita, com 7 selos, selado, escrito por dentro e por fora, e não há ninguém digno. E ele começa a chorar, e alguém diz assim, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar os 7 selos, para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, e quando ele olha, ele vê um cordeiro, um como cordeiro, tendo sido ferido. Ele olhou, alguém disse que era um leão. Aí ele olha e vê um cordeiro, porque Cristo é o leão da tribo de Judá e é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é digno, por isso, então, de fazer o que ele fez, desatar os seus 7 selos, porque ele pôde fazer isto. Ele alcançou essa honra através do que ele fez, um ato único, um único ato de justiça. Então, nós olhamos para a palavra do Senhor e observamos no capítulo 9 agora. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos crentes, dos salvos, que não estão dormindo, estão repousando. Não estão dormindo. Repousar é diferente de dormir. Dormir, no sentido que a Bíblia fala, fulano morreu, nem todos dormiremos. É dormir, morrer, porque é um eufemismo, dormir no Senhor, descansar no Senhor. Mas elas estão ativas, elas estão falando, as almas estão ali. E as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Morreu por quê? Por causa da palavra e do testemunho. Lembra que eu falei que as guerras por causa do evangelho? Primeiro cavalo, cavalo branco, ia trazer muita morte, muita guerra contra os crentes. E por causa do quê? Do nome dele. Ele não falou isso lá em Mateus 24? Muitos morreriam por causa do nome. Muitos morreriam por causa do seu nome. Está aqui, a prova está aqui. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Ou seja, não negaram a Cristo e foram mortos. Por causa da palavra e do testemunho. Vai negar Cristo? Não. Vai morrer, então morre. Estão lá debaixo. Clamando, fazendo o quê? Clamando, com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem, descansem, por um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Como igualmente eles foram. Então, é o cenário no céu. Você vai observar no capítulo 4, capítulo 13, a besta que sobe do mar, investindo contra os crentes e matando. Vai ter poder de vencer, e os vencerá, diz a expressão bíblica. E os vencerá. E você olha em Apocalipse 14, 12, diz que as obras daqueles que servem a Deus os seguem. Eles morreram, mas as obras os seguem. E vão para o seu repouso. Repousar-se um pouco, as obras vão seguir. Ou seja, estão descansando, mas estão ativas, estão lá dizendo, até quando? Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele conquista essa vitória para nós, e nós anunciamos o Evangelho. E muitos morreram, e muitos vão morrer ainda. E muito mais na ocasião da grande tribulação. E você tem que observar o seguinte, presta bem atenção no que eu vou dizer. Nós temos um plural e um singular. O plural são as apostasias que vêm ao longo do tempo, dos anos, dos séculos. As apostasia. Mas haverá a apostasia no singular, que é aquela que Paulo se refere em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Existem os falsos profetas que que Cristo falou nas suas pregações e que está em Apocalipse também, falso profeta. Existe o falso profeta. Existe os anticristos, plural. E João fala isso na sua epístola, dizendo que muitos anticristos saíram pelo mundo, mas existe o anticristo escatológico, no singular. Então nós temos que entender isso, que a frase que eles faziam, está aqui no versículo 10, a pergunta é, clamavam com grande voz, dizendo, até quando? Até quando? Aí a resposta vem. Até quando? Verso 10. Então a cada um foi dada uma vestidura branca. Já estão vestidos de branco, ou seja, glorificados. Falta glorificar o corpo na segunda vinda do Senhor. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Peraí, mas se eles estão lá e o anticristo não se levantou ainda, como então que os que estão lá, que não morreram pela mão do anticristo, mas não estamos dizendo que há anticristos, nós não estamos dizendo num tempo final que vai ser exatamente quando Cristo voltar, antes um pouco, vem comigo no raciocínio.
Princípio das dores, estamos nele. Princípio das dores, a apostasia. Já estamos começando a entrar nela. Não é ainda ela, apostasia. A apostasia, a manifestação do filho da perdição, do iníquo. E nisto, grande tribulação, porque vai perseguir a igreja. A grande tribulação é contra a igreja. E depois disso, todo esse tipo de coisa, vai acontecer o quê? A volta gloriosa de Jesus. Então muitos já estão morrendo, e muitos vão morrer, e o retrato vão morrer com vocês, por causa do nome do Senhor. Observe, martirizados, né? Sexto selo. Olha comigo, capítulo 6, e o versículo... deixa eu só falar uma coisa aqui. Falta completar muitos ainda, irmãos. Está escrito aqui, até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos. Então falta completar, meu irmão. Muita gente para ser alcançada ainda. Então há tempo ainda de nós anunciarmos o Evangelho. É tempo ainda de falarmos da palavra de Deus. É tempo de não ficarmos calados e de pregarmos o Evangelho com poder e com autoridade, porque esse Evangelho tem poder e sim, tem autoridade. Observe comigo o versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Aqui está um paralelo entre a sétima trombeta, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Aqui está justamente falando o que Jesus fala em Mateus 24, que o sol vai escurecer, que as estrelas vão cair do céu. Você observa aqui essa situação toda, e quando você observa isso, você vai entender que o sexto selo, a abertura do sexto selo, ele está fechada com a segunda vinda do Senhor Jesus, o juízo terrível. Observe, se não vejamos. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha bem, os reis da terra, os grandes, olha as classes aqui, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre que se esconderam em cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem o pode suster? Quando você está lá em Apocalipse 13, você vai ouvir dizendo: quem pode suster-se diante da besta? E aqui está: quem pode parar diante da ira do Cordeiro, daquele que está no trono? Lembra o capítulo 4, capítulo 5, um trono e o Cordeiro? Quem vai suster-se diante deles? Quem vai estar diante do Senhor na sua ira? Observe, coisa terrível. Esse selo, ele introduz o juízo. Esse selo introduz um derramar da ira do Senhor Deus. Que eu não vou falar hoje sobre as 7 taças da ira. Quando você estuda Apocalipse 6, 7, os 7 selos e as 7 trombetas, você vê juízos, você vê esse momento de chamamento e as pessoas rejeitando, mas naquele dia do derramar da ira de Deus. Porque a igreja não vai passar pela ira de Deus. Está escrito assim, que Deus não nos chamou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Está se referindo à ira dele. Porque a ira dele foi derramada sobre Cristo na cruz, por isso não cai sobre nós, mas cai sobre Cristo, caiu sobre Cristo. Quem confia, quem crê na obra de Cristo, ele está livre da condenação, livre da ira. Mas observe aqui, lembra no selo que havia fome, morte, mortandade, uma medida de trigo por um denário, ou seja, 12 vezes mais caro. E os ricos: não danifiquem nem o azeite nem o vinho. Não danifiques o azeite, não danifique o vinho. Os ricos não vão ficar maus, eles vão estar bem, né? Ali no terceiro selo, no cavalo preto. Então você observa que aqui, comandantes, reis, os grandes, os poderosos, os escravos e os livres, todos, que não estão em Cristo, eles não vão querer ter a vista daquilo que nós vamos ver, a igreja, Cristo voltando, glorioso,
poderoso, soberano. Abra comigo a sua Bíblia. Em Apocalipse 19. Agora vamos falar sobre o cavalo branco que está no capítulo 19. Agora há pouco citamos algumas coisas e eu vou repetir aqui agora. Verso 11, Apocalipse 19. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiram-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestidos de linho tinto, linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com elas ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que recebeu lá no capítulo 5 que nós lemos. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-os para a grande ceia de Deus, para que comais carnes dos reis, carne de comandante, carne de poderosos, carne de cavalos e carne dos seus cavaleiros, e todos os que quer sejam livres ou escravos, tanto pequenos como grandes. Grande carnificina, grande peso, grande aflição para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Agora, só para nós fecharmos aqui, o capítulo 8 de Apocalipse, que eu li na primeira parte da mensagem, onde fala do sétimo selo. Nós lemos os 6 selos e agora vamos falar do sétimo selo. Observe, capítulo 8 de Apocalipse, verso 1. Apocalipse 8, verso 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Quando o Cordeiro abriu, houve silêncio no céu. Nós lemos ali em capítulo 5, grandes vozes, louvores, aclamações, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, santo, 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 louvor, exaltação pela obra que Cristo fez, comprou de toda a tribo, língua, raça, nação, e agora aqui houve silêncio no céu. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. A 7ª trombeta vai contar a mesma história dos 6 selos, porque aqui nós vamos introduzir, vamos entrar numa outra sessão, a terceira sessão paralela e progressiva. Então você vai ver dentro das 7 trombetas a história dos 7 selos. Então, não vou falar hoje, evidentemente, mas é só para não ficar porque eu já falei dos 6 selos, eu tinha que falar do 6º selo, que é a abertura, que começa com silêncio no céu, um lugar de louvores, adoração, digno, 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 santo, 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 comprou de tribo, almas, a obra que o Senhor fez, aquele louvor. Nós chegamos no capítulo 5, diz que milhares de milhares, milhões de milhões, quer dizer, milhares que multiplica milhares e milhões que multiplica milhões de vozes adorando constantemente, adorando, 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 celebrando. Quando abre o 7º selo, houve silêncio no céu, silêncio de peso, o silêncio solene onde as almas estão ali, os anjos, todas as miríades celestiais, e há silêncio no céu por causa do peso do que vai se abrindo a partir do 7º selo e ao tocar das trombetas. Então nós temos que falar em outra ocasião sobre isso com mais calma, mas agora eu tenho que dizer, a história, muitos gregos entendem o seguinte: há uma filosofia grega dizendo que era cíclica. Acontece hoje, amanhã, depois volta, depois vai, de novo, depois volta. Só que a história não é cíclica, a história caminha para um fim. A história está encaminhando para um fim. Quando Cristo vier, no último dia, e nesse dia para muitos será um dia de peso, cai sobre nós montes, e para outros, Maranata, vem Senhor Jesus. Esse dia é um dia de peso terrível. E uma pergunta não pode deixar de ser dita. Uma pergunta não pode deixar de ser anunciada. E a pergunta é: como você está com Jesus? Como está a sua vida diante do Senhor? Você está preparado? Bom, eu estou dizendo que nós estamos no princípio das dores, ainda no fim,
do princípio das dores, depois vem a apostasia, a manifestação do anticristo, grande tribulação, e na sequência Jesus volta. Muito bem. Mas e se você morrer hoje? Só para falar nisso, quantas pessoas morreram hoje de Covid-19? Quantos morreram nesse mês, nessa grande pandemia? Quantos morreram de tiro, bala perdida, acidente, câncer, AIDS, ou outra coisa que possa existir, infarto? Como você está? Está preparado? Presta bem atenção. Se você não está, observe. Amós 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esteja preparado para encontrar com o seu Deus. Preparado no sentido de estar em pé diante dele naquele grande dia, como eu preguei na última mensagem. E que o Senhor Jesus te dê graça. E que você esteja diante do Senhor. Repetindo, não vamos brigar por causa do cavaleiro branco. O cavalo, porque sempre aparece primeiro o cavalo e depois o seu cavaleiro, né? Cavalo branco e seu cavaleiro. Cavalo vermelho e seu cavaleiro. Cavalo preto e seu cavaleiro. Cavalo amarelo e seu cavaleiro. Não vamos brigar. Vamos pregar Cristo Jesus Salvador. Vamos anunciar que Ele é Salvador, misericordioso. Mas não podemos negar que se o homem não se arrepender, tem desembainhado a sua espada, armado o seu arco, está aparelhado para a matança. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9, verso 17.